Então, hoje iremos falar sobre os solos. Os solos são formados pela desagregação das rochas. Eles são então variados e formados pela desintegração das partículas que compõem então a rocha. O nome desse processo todo é intemperismo. Os solos são a base para o desenvolvimento das plantas e animais, ou seja, são base da biodiversidade e também importantes para as atividades econômicas, principalmente o setor primário, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Devemos levar em consideração alguns fatores que contribuem então para a formação do solo, como o material originário, que é a rocha matriz, ou também chamada de rocha-mãe, o clima, a atividade biológica ligada aos organismos vivos que estão presentes no lugar, que dão origem então ao solo, o tempo, a hidrografia e a topografia da área. Todos esses elementos, então, agem em conjunto ao promoverem, então, a separação das partículas das rochas. Esses processos levam em conta a infiltração de água ou a descompactação de partículas por outros elementos físicos ou químicos. E assim, o solo vai aumentando, crescendo, desenvolvendo-se, pois quanto mais profundo é o solo, mais desenvolvido ele é. Podemos encontrar, então, na composição dos solos, assim, de modo geral, 45% dos elementos são minerais, 25% de ar, 25% de água e apenas 5% de matéria orgânica. O solo, ele é dividido em camadas. Podemos dizer que são horizontes dos solos, né? Então, nós temos o horizonte O, que é a camada então com maior presença de matéria orgânica, com água, animais e plantas. Já o horizonte A é mais escura por possuir então matéria orgânica, água e sais minerais também. O horizonte B, ele acumula então sais minerais e materiais dos horizontes O e A, e possui então a presença maior de ar. No horizonte C, podemos encontrar fragmentos de rochas desintegradas do horizonte D e uma grande quantidade de ar. Já o horizonte D ou R é a rocha então matriz que dá origem então ao nosso solo. Então, o tipo de solo encontrado em um lugar vai depender do tipo de rocha matriz de origem, também do clima, da quantidade de matéria orgânica, da vegetação que recobre e também o tempo que se levou até se formar esse solo. E podemos dividi-lo então em quatro tipos. Temos o umífero, o arenoso, o siltoso e o argiloso. Então, o primeiro é o umífero. Ele apresenta aproximadamente 10% de humus em sua composição. É um solo onde as plantas encontram as melhores condições para o seu desenvolvimento. Em relação à sua coloração, tem essa cor mais escura devido à grande quantidade de matéria orgânica. É uma terra onde encontramos muitos animais, como minhocas, tatus de jardim. É um solo, então, arejado, fofo, permeável, suficiente para que a água, então, atravesse ou fique retida. O solo arenoso contém cerca de 70% de grãos de areia e caracteriza-se pela boa aeração, sendo importante para a penetração de água e no desenvolvimento das plantas. Possui também uma textura leve e granulosa. Como vocês podem ver nas imagens, deve-se ter cuidado com construções feitas em solo arenoso e próximas aos lençóis freáticos, por ser um solo poroso e permeável, que pode então provocar rachaduras na estrutura das casas. O argiloso contém cerca de 30% de grãos de argila.
Ele é menos permeável que o arenoso, ou seja, a água então passa mais lentamente entre os poros e fica retida junto aos sais minerais. Com a chuva, os terrenos de solo argiloso, então, que absorvem bastante água, ficam encharcados. Na época de seca, esses solos então tendem a formar uma camada dura e pouco arejada do terreno, prejudicando assim então o desenvolvimento da vegetação nesses locais. Um dos principais tipos de solo argiloso é a terra roxa, encontrada principalmente na região centro-sul do país, como vocês podem ver no mapa. Ele também pode ser utilizado para a produção de vasos, potes, tijolos e telhas. O solo siltoso, ele apresenta uma grande quantidade de grãos de sílice. As partículas são muito menores do que da areia, porém maiores do que as da argila. Ele sofre então erosão mais facilmente, é mais permeável que o solo argiloso e tem um aspecto barrento. Estradas então feitas com solo siltoso formam barro na época de chuva e muito pó quando estão na época